vida é um teatro e o dramaturgo somos nós. Criamos nossos sonhos ou transformamos tudo em pó. Encenar parece fácil, mais fácil do que é. E quando você termina, precisa estar de pé, olhar nos olhos deles, dizer o quanto é forte, resiliente e especial. Falar tudo o que querem, ouvir o que não deve e achar isso normal. O fato é que essas coisas que eu sinto me maltratam e eu minto. O sorriso é a decoração de um coração abandonado, que fez da solidão um convidado inusitado. E no fim, caros amigos, quando meu grito arde em chamas, não há ninguém por perto. E o silêncio me consome. Eu olho para as paredes, me iludo dia após dia. Não há nada mais em mim que realmente funcione. Costumava me pegar encarando os detalhes das coisas, enxergando toda a sutileza que existia aqui ou ali. As folhas, os pássaros, as pessoas. Olhando para cada um daqueles rostos, eu sentia uma energia inexplicável de viver. Cada respiração, cada batida no meu peito, cada passo na calçada. Sempre fui do tipo otimista, que fala coisas bonitas, abraça as pessoas e não perde facilmente as esperanças. Sempre fui do tipo detalhista, que enxerga os pequenos gestos e acredita neles. Acredita mesmo. No entanto, fui ingênua e não previ que logo eles, os detalhes, seriam a minha ruína. Os manuais de psiquiatria apontam a tristeza e o desânimo como os sintomas assim principais, os mais marcantes, né? Mas é interessante pensar assim dos sintomas que se apresentam antes mesmo da pessoa se dar conta que está passando por um processo de adoecimento mental, que é uma mudança no discurso, né? A pessoa deixa evidente, de forma brincalhona ou tímida a sua descrença, sabe? A sua desesperança, a falta de perspectiva, o desânimo e tal. Às vezes é um desconforto ou uma dificuldade em falar sobre planos a longo prazo e tudo. É interessante pensar isso porque são pequenos sinais que podem desenvolver posteriormente na depressão. As causas são inúmeras, né?
As principais são mesmo os nossos sofrimentos diários, nossos esvaziamentos, né, da vida, que vão minando nossa força, tirando, assim como nossa imunidade fica baixa quando a gente está mal, né? Então a gente vai, vamos dizer, enchendo o balde mesmo, né? De todas as coisas do cotidiano que nos fazem minar nossa resistência para a vida, nossa resiliência para a vida. Então depende muito do, do encontro do que foi esse fato com a pessoa que vai vivenciar esse fato. Então, com essa pessoa, além do jeito dela lidar com a vida, existe também a genética dela, a formação, a história dela, né? Tem famílias que são mais suscetíveis de terem depressão, por características familiares, tanto de modus vivendi e também pelas questões genéticas, que em alguns casos de depressão interferem bastante no desencadeamento, né? Na estatística mais frequente naquele grupo. Então, uma pessoa deprimida, ela tem alterações dos seus neurotransmissores cerebrais. Então, na fenda sináptica, onde o estímulo nervoso precisa passar para que haja o nosso funcionamento de comportamento, de afeto, nessa fenda, principalmente o neurotransmissor chamado serotonina, ele fica pouco disponível, né? Então, é nesse sentido que os medicamentos ajudam, porque eles facilitam que esse neurotransmissor fique disponível na fenda para que volte o estímulo neurologicamente a poder passar. É algo químico, é algo neurológico, é algo do nosso funcionamento que passa a ter um descompasso, né? No jeito fisiológico de ser para o jeito patológico de ser. Talvez, se eu não fosse tão detalhista, não tivesse acontecido. Talvez, se eu não fosse tão apegada a essas pequenas coisas, não tivesse visto o que vi, nem experimentado o que senti. E muito menos me chocado com a dura e cruel realidade. Será que eles realmente se importam com o que somos? Será que você se importa? Polícia Militar Rodoviária, cerca de 300 caminhoneiros estão parados no acostamento dos dois lados da BR-381 em Ipatinga. Alguns chegaram a A cada dia, um pensamento longo e duradouro surgia em minha mente, e eu só queria explodir.
Os rostos, as pessoas, as dores, tudo me atingia com uma força surreal, em cada pequeno detalhe de quem eu sou. No início, eu quis acreditar. Poxa, é azar. Foi só um dia ruim. Mas os dias continuaram passando. E sempre repletos de desventuras que me acertavam em cheio. Olhares sombrios, palavras pesadas e amigos ausentes. Onde estão vocês? Era o que eu queria gritar sempre que meu peito queimava. Ninguém ouviria, ninguém ouviu. A gente tenta perceber e educar a comunidade, cuidar de nós mesmos ou daqueles que nos são mais próximos, tentando orientá-lo no devido zelo com todas essas partes que nos compõem, com a saúde física, mental, social e espiritual, porque um tropeço em uma das áreas pode criar um ciclo vicioso que resulta num desequilíbrio profundo em todas as outras partes. Então, a gente precisa ajudá-lo de outras formas, né? Porque todos esses sintomas juntos, não há, às vezes, nem como a pessoa ter iniciativa de buscar ajuda, porque a iniciativa também fica adoecida. O deprimido, ele é lento, ele é lentificado. Às vezes, até o discurso dele está lento, né? Ele demora tempos para engajar a resposta ao que você perguntou. Ele demora para fazer associações de pensamento, ele demora para fazer conexão do discurso dele com o discurso do outro. Então ele está completamente, né, sem a bagagem anterior que ele tinha a partir do momento que ele adoeceu. Então não adianta a gente ter as exigências de que a pessoa seja como ela era antes da doença, porque ela não está mais. E muitos deprimidos, eles prestam esse depoimento de como eles gostariam de estar respondendo aquilo que é solicitado para eles. Eles sabem que eles estão mal, mas eles não sabem como sair disso. Então, ao invés da gente, né, sugerir que eles saiam disso, é melhor a gente acolher esse sofrimento ou a gente ajudá-los a achar saída, às vezes com a nossa iniciativa, com a nossa ajuda. Para você falar sobre melhorar convívio, fazer a pessoa se sentir melhor, tem que repensar as noções de cuidado, sabe? Ter um diálogo respeitoso, levar em consideração a queixa da pessoa, não deslegitimar o discurso dela, me parece uma boa forma de você melhorar o convívio. Mas assim, até então, tem dois comportamentos que até hoje eu não vi contribuir em nada, né? Que é brigar e julgar a pessoa adoecida.
clare porque ainda assim eu continuei em frente, caminhando e tentando encontrar algo que fizesse algum sentido. Buscando por novidades em cada esquina e encontrando uma chama quente em cada mísera palavra de conforto, que brilhava e me mantinha aquecida por um tempo. Mas logo a chama se apagava, por pura falta de combustível. Às vezes, também queria poder apagar. Nem todo deprimido pensa em suicídio, né? O suicídio, ele tem etapas, né? As pessoas podem ter ideias suicidas. Ideias suicidas, elas são bastante comuns. Várias pessoas, até em momentos não deprimidos, mas de desespero, pensam nisso, né? Por exemplo, um pai de família perde o emprego, imediatamente ele pode pensar em suicídio. Pô, se eu me matar, quem sabe eu fico, né, sem precisar lidar com isso e tudo. Então, são ideias, pensamentos. Depois disso, a pessoa pode começar a elaborar essa ideia. Então, ela pode começar a planejar como praticar essa ideia. Então, ele passou da ideia para o planejamento. Então, isso é um grau de maior risco, porque quando a pessoa começa a planejar a própria morte, ela está se aproximando de que esse ato possa realmente acontecer. Tanto que a terceira etapa é a tentativa do suicídio, né? Então, entre ideias, planejamento e tentativa, o risco é diferente, mas a gente não pode ficar preocupado na ponderação desse risco. Todo mundo que nos trouxer ideias de suicídio, nós precisamos valorizar, porque é muito difícil separar. Para você saber se ele está com planejamento ou se ele organizou uma tentativa, você vai precisar conversar com ele. Não há outra forma de você saber, né? E às vezes as ideias elas aparecem de forma muito tênue e já existe o planejamento e às vezes o indivíduo não te apresenta o planejamento que ele está fazendo. Às vezes o planejamento aparece de forma camuflada, né? Através de, por exemplo, pessoas que começam a distribuir seus objetos. Olha, isso aqui eu vou deixar com você, isso aqui você pode ficar para você, né? Isso mostra que há um planejamento, porque a pessoa já começou uma despedida, já começou a deixar uma herança para os seus conhecidos, seus familiares, né? Então, a gente vê várias vezes isso. A gente tem que estar com o ouvido treinado e tem que estar também com a disponibilidade para a escuta. Então, quando alguém nos traz a ideia, nós precisamos falar sobre isso. Geralmente, a sociedade faz ao contrário. Quando alguém fala de uma ideia de suicídio, as pessoas falam, não, deixa isso para lá, não fica pensando nisso, né? Vamos pensar em outra coisa. Então, aquela pessoa perde a oportunidade de apresentar o quanto forte ou quanto intensa está aquela ideia que ela está construindo, ou o planejamento que ela já começou a fazer.
Então a gente perde a oportunidade de ajudar se a gente não mostra essa disponibilidade para escuta. Às vezes a pessoa está com ideias suicidas que ela não divide, ela não compartilha. Estatisticamente, as pessoas que tentaram suicídio, o número de pessoas que informou para alguém essa ideia é alto, é por volta de 85%. Então, quase todo mundo que tenta suicídio, de alguma forma, falou com alguém. Às vezes não foi escutado, mas ele de alguma forma falou. E às vezes também não falou de forma explícita, ele falou às vezes dessa forma silenciosa, essa forma camuflada. Então é preciso que a gente olhe nos olhos das pessoas, que a gente escute o que as pessoas estão falando de verdade. Não só em quem está pensando em suicídio. Isso é uma coisa necessária para que a gente pratique com nossos amigos, pratique com a nossa família, pratique com as pessoas com quem a gente convive. A gente olhar nos olhos, a gente escutar o que a pessoa está falando de verdade. Então, com isso, a gente vai compreender o outro, a gente vai ter uma empatia, a gente consegue se colocar no lugar do outro, porque a gente verdadeiramente está compartilhando isso que o outro nos traz através da palavra. Às vezes, não é a palavra que chega, às vezes são leituras corporais, retraimentos, isolamentos, a pessoa passa a ficar calada, você vê que ela está sempre chorando. São linguagens também que a gente precisa escutar. Mais um suspiro profundo. Mais uma tentativa otimista pela manhã. Colocara na cabeça que a salvação dependia somente de mim, e então, com uma coragem quase sobrenatural, ergui a cabeça mais uma vez e saía para encarar a vida que haviam me dado. Quantos dias de azar é humanamente possível de se ter? É muito importante pensar que não existe o depressivo, existem os depressivos, cada um com a sua peculiaridade, né? É comum que algumas pessoas, algum grupo de pessoas depressivas tenham uma concepção assim, uma rotina, encara a rotina de uma forma desprazerosa, de uma forma tediosa, de uma forma demasiadamente cansativa, porque o desinteresse geral pelas esferas da vida é um sintoma da depressão, né? Então, assim, a rotina pode ser afetada por isso. Mas é possível pensar em outro grupo de pessoas que a rotina é um motivo pelo qual ela não se sente mais deprimida, é o que impede ela de se sentir ainda mais deprimida, né? Então, não tem como delimitar, tem como dizer por alto o que é a rotina. Eu acho que o mais interessante é você chegar para a pessoa e perguntar: como você está encarando a sua rotina atualmente? A pessoa vai te responder e aí você vai saber e não vai correr o risco de colocar ela dentro de um padrão que não procede, sabe? A depressão é uma doença passível de controle, passível de tratamento, passível até mesmo de cura. Alguns pacientes se livram completamente desse problema. Alguns pacientes irão adquirir o controle da doença e viver de forma harmônica, fazendo um controle incessante, policiando todas as partes que compõem a sua saúde, cuidando da parte social, cuidando da parte física, retomando uma atividade física. O cérebro humano ele tem como uma tendência natural negar a existência dos problemas e assim ele busca uma fuga, pois a fuga traz prazer.
E a gente deve confrontar então o nosso pensamento a essa tendência natural, sobrepor a consciência e o raciocínio em cima disso, e aí ter a clareza sobre a possibilidade da existência da depressão e, a partir dessa clareza, buscar o nosso tratamento. Os tratamentos, eles devem ser personalizados, né? Aliás, a medicina, ela busca essa utopia, né? Busca esse idealismo de personalizar o seu atendimento. E em saúde mental, especialmente, uma vez que a gente está lidando com sujeitos, quer dizer, pessoas únicas, que têm também reações únicas de comportamento, de pensamento, de ego, de forma de ser. Então, principalmente em saúde mental, as soluções, elas devem ser personalizadas. Os tratamentos nunca são iguais. O sintoma principal de depressão é o humor que fica rebaixado, porque depressão é uma doença do humor. Então, esse é o principal sintoma. O humor estando rebaixado, né, deprimido, no sentido mesmo do desnível, né, do que a gente espera da sintonia afetiva das pessoas que não estão deprimidas. Então, o deprimido, ele tem um rebaixamento desse humor. Então, as coisas perdem o significado para ele. Ele não tem, né, ele não tem energia para viver. Ele não tem vontade. Isso é importante a pessoa saber. A depressão é uma doença que adoece a vontade do paciente. O paciente para de ter vontade. Não adianta a gente indicar coisas para ele fazer. Por exemplo, vá na academia, faça uma caminhada amanhã. Ele não tem vontade para as coisas porque a vontade dele está adoecida. A energia vital dele está adoecida. O engajamento dele com as pessoas está adoecido. Um deprimido grave, mesmo que você ofereça algumas coisas, por exemplo, você pode abraçar um deprimido grave, ele está tão lentificado, tão desativado, tão desenergizado, que ele não vai fazer uma sintonia com esse afeto que ele está recebendo. Vários deprimidos, eles não têm energia nem para a vontade de tomar um banho. Às vezes são pessoas extremamente vaidosas, que durante a depressão não têm energia para isso. O que eu era passou a não me importar. Os detalhes, o que eu vestia, o que eu gostava, e todas as antigas vaidades deram lugar à exaustão de ser algo socialmente aceitável. Deixar a cama era um ato de fúria. Sair do quarto, uma vitória. No fim, sempre optava por lidar com o isolamento a ter que encarar o mundo mais uma vez. Comecei a me tornar um fardo e tinha plena consciência disso. As pessoas já não estavam tão mais próximas, e mesmo os poucos corajosos que ousavam arriscar uma aproximação, logo eram dispensados pela minha falta de humor. Não os culpo, afinal, a tristeza nunca foi pré-requisito, e para fazer parte do grupo, não é permitido se sentir mal.
Essa depressão é um processo bem silencioso, assim, na verdade, você demora muito a identificar. Então, quando você consegue identificar, ela já está tão enraizada e você quase não sabe o que fazer, mas eu consigo identificar para trás, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 12 anos. E começou com uma insônia, simplesmente eu parei de dormir. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, muito atenta, detalhista, tentando fazer tudo perfeito e me cobrava demais. A princípio eu não sabia que eu estava doente, eu não tinha identificado que eu estava com este problema. Eu passei por um processo de separação em 2009. Eu tinha voltado do Rio há pouco tempo, eu morava sozinha e quando voltei eu não estava conseguindo me adaptar ao ritmo da região de novo. Eu estava me sentindo muito isolada, muito sozinha, meus amigos tinham ido embora e em determinado dia acho que eu fui inundada por uma série de emoções que eu não dei conta daquilo e eu achei que era a hora de... Eu não conseguia, eu queria parar com tudo, assim, eu queria que as coisas simplesmente parassem. Eu não estava dando conta, era demais, assim, o que eu estava sentindo na hora, o que estava acontecendo, eu não estava sabendo lidar e aquilo chegou num ponto que para mim foi extremo e eu resolvi me matar e foi a primeira vez que eu tentei. E aí a minha diretora queria me levar num psicólogo para conversar sobre aquele sofrimento que eu estava passando, que era o processo de separação. Aliás, o processo de traição, ainda não tinha separado ainda, era só a traição. E eu estava vendo meu casamento desabar. E aí ela me levou no psicólogo, eu tinha uma recusa, eu não queria ir no psicólogo, porque eu achava que psicólogo, psiquiatra era pra gente doido, gente que tinha algum problema. E eu não tinha problema, eu estava bem. Tudo começou quando eu trabalhava em uma empresa, era detalhista, e eu comecei a fazer faculdade também. Aí minha rotina começou a ficar muito desgastante, porque eu me dedicava ao máximo no serviço, começava a fazer hora extra, começava até mesmo ficar sem comer na hora do almoço. E nessa rotina eu não conseguia perceber que eu estava errada, que a minha rotina estava errada. E foi quando eu comecei a ter toque. E tudo que eu fazia, né, fazia de forma repetitiva. E isso me dava um pânico, me dava agonia, que eu não conseguia fazer os meus serviços, eu não estava conseguindo ir bem na faculdade. E esse foi o ápice, quando eu já não conseguia mais dormir, porque eu estava pensando no serviço que tinha que fazer e que tinha que estar perfeito. E um momento que me marcou muito foi quando eu estava no meio do processo da lavagem estomacal e eu comecei a ter uma série de tremores muito intensos, pareciam convulsões. E a minha mãe estava comigo e ela ficou arrasada, assim, ela ficou muito assustada. E eu olhei para ela e eu vi que ela estava apavorada, eu não sabia o que fazer, que ela estava confusa. E foi nessa hora que eu pensei, isso nunca mais vai acontecer. Eu nunca mais vou colocar minha família ou a mim mesma nessa posição. E foi a partir desse dia que assim, eu tive que chegar a um ponto crítico, muito crítico, para entender que eu tinha que falar sobre isso. E a partir daí, né, eu fui fazendo tratamento com ele, conversando, e ele viu que precisava de uma ajuda maior a não ser a dele, porque eu já não conseguia dormir, já não estava me alimentando, já não conseguia trabalhar. E aí ele me indicou para um psiquiatra para mim fazer o uso de uma medicação para me ajudar. E aí que eu descobri que eu estava com depressão. Aí quando eu descobri que eu precisava realmente desse acompanhamento, né, aí eu ia assiduamente, né, no psicólogo e no psiquiatra, que me ajudaram a superar esse problema que eu estava vivendo. A técnica de segurança tinha observado que
Eu não estava bem. Quando ela chegou na porta da sala e falou, Jéssica, tá tudo bem? Abriu os braços assim. Eu fui pro lado dela e comecei a chorar. E tal. E aí ela me levou pra recepção e falou, não, é porque você não alimentou, come aí. Vai pra casa. Eu não posso ir pra casa, eu tenho que terminar aqui. Eu voltei pra sala e mostrei pro pessoal, eu tenho que fazer isso e tal. O dono da empresa chegou e eu comecei a chorar. E foi aquela agonia. Dali, eu fui direto pro hospital. Fui consultar, fui no psiquiatra, no pronto-socorro. Ele me atendeu, já passou remédios. E nisso já me afastei, né, durante 15 dias. Mas durante esse período, eu não conseguia me desligar. Tentei conversar com os meus pais, mas eles não entenderam muito bem. Eles não entendem ainda muito bem esse processo, doenças psicológicas e etc. E eu acabei tentando buscar outros meios até buscar realmente um tratamento. Então eu fui tentar, através da atividade física, dar vazão para isso de alguma forma e estava dando muito certo, estava dando realmente muito certo, que foi quando eu comecei a treinar artes marciais. E isso me deu um equilíbrio muito grande. As pessoas que estavam na religião, elas falavam que isso era a falta de Deus na minha vida, que eu não tinha fé, que eu não tinha Deus, ou que eu não tinha amor próprio, e que se eu tivesse mais fé, se acreditasse mais, que eu seria curada, que isso não era uma doença, não era um problema. E eu também não sabia que isso era uma doença. Com o passar do tempo que eu percebi que a depressão é uma doença da alma. E que você não consegue vencê-la sozinha. Tem que ter um motivo muito especial para você conseguir superar. Eu sempre ficava pensando, não, tá faltando coisa lá no meu serviço, tal. E foi aí que o remédio não fez efeito e começou a passar mais remédio ainda e já tava tomando tarja preta, outros. O psiquiatra chegou a falar, tipo, eu vou te dar um atestado pra você entrar no INSS. Eu não, de forma alguma, eu tô nova ainda. Eu tava com meus 18, 19 anos, porque o atestado já tinha ido 15 dias, depois mais 15 dias e nada tinha resolvido. O choro fácil, toque, transtornos, enfim. E aí meu pai falou, não, eu vou te levar na empresa e você não vai trabalhar mais lá. Isso não tá te fazendo bem, não tá valendo a pena. Poucas pessoas entendiam. A grande maioria acha que é uma escolha, que você escolhe ficar naquele estado, que você escolhe estar, que você alimenta aquilo. Isso é absurdo, isso não existe. Não é assim, não é assim. Bom, era uma dor no peito, vou falar, é uma dor na alma mesmo, que eu não sei descrever, não tem como explicar. É uma dor que eu não desejo pra ninguém. E eu tomei coragem e falei, realmente eu não tô suportando mais isso, tá exaustivo. Foquei nos estudos, dediquei. Comecei a fazer acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo. Não é muito fácil lembrar, porque quando você lembra do que você sofreu, do que você passou, é como se você tivesse vivendo tudo isso de novo. E hoje eu percebo que tudo dependia de mim. O meu permitir deles me ajudarem. A grande maioria das pessoas não entende que é uma doença, que não é uma opção, que não é uma tristeza, que não é um coração partido. E eu acho que as pessoas precisam se informar melhor e ter mais empatia. Às vezes alguém não fala, então se mantenha atento a quem está perto de você, sabe? Às vezes, se você prestar atenção direitinho, você vai ver que aquela pessoa não está legal, que as emoções dela estão bem superficiais, mas que por dentro, lá dentro, tem alguma coisa acontecendo e que ela não está bem.